torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo do Ituano. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo do Ituano. Vascaíno e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Assista esse vídeo até o final. E você mesmo que chegou aqui pela primeira vez, se inscreva logo aqui abaixo. Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e dá o like nesse vídeo, beleza? Esse é o nosso boletim da manhã, do dia 25/5, tá? Uma quinta-feira. A gente vai falar do Barbieri, tá? Do jogo de Fortaleza e Vasco, sobre o Barbieri, beleza? Também sobre um ex-jogador que ganhou na justiça do Vasco, tá bom? E sobre um jornalista inglês que replicou as notícias lá do protesto, tá bom? E replicou e colocou também uma matéria sobre o Hertha Berlim, tá bom? Sobre o Hertha Berlim, tá? Fica até o final para saber o que a 777 está fazendo lá na Alemanha. Veja esse vídeo até o final, tá? Vamos lá logo para a tela. Aqui, ó. Barbieri, pelo pleno do STJD, o suspenso pelo pleno do STJD, Barbieri não poderá comandar o time contra o Fortaleza. Gente, vocês acham que é desfalque? Vocês acham que pode ser um desfalque? Não, para mim tá bom. É um reforço, por incrível que pareça. Aqui, ó, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Aqui. Vasco não vai ter mais um desfalque importante para a partida contra o Fortaleza no próximo sábado. O técnico Maurício Barbieri foi suspenso pelo pleno do STJD em 2 partidas pela expulsão na vitória sobre o Atlético Mineiro, na primeira rodada da competição. Como já cumpriu a suspensão automática, ainda tem mais uma partida para ficar de fora. No começo do ano de maio, Barbieri já havia sido condenado pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD, com a suspensão de 2 partidas. No entanto, dias depois, o Vasco conseguiu o efeito suspensivo e o treinador foi liberado para comandar o time de novo até o novo julgamento. Mas nessa quarta, ontem, o pleno da STJD manteve a suspensão de 2 jogos. O relator do processo, Maurício Neves Fonseca, votou pela suspensão de 1 jogo. No entanto, após divergência do auditor Mauro Marcelo, que pediu manutenção da suspensão por 2 jogos, o recurso do Vasco foi negado por maioria de votos. Aqui está falando, entenda a suspensão de Barbieri, foi julgado pelo artigo 258 do CBJD, que fala em assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste código. Então, disse que o treinador teria xingado o Rafael Claus ainda durante o jogo. Tá bom, com a suspensão no primeiro jogo, tá aqui, ó, Castelão, o Vasco não contará com o atacante também, Pedro Raul. Pode ser um reforço sem ele. Só quero ver se o cara que entrar no lugar do Pedro Raul arrebentar, o que o Barbieri vai fazer depois? Se vai tirar o cara, vai botar o Pedro Raul de volta para um jogo depois do Fortaleza, ou vai manter o cara? O que vocês acham? Diz aí. Vamos aqui, ó. Vamos falar do Marcelo Matos. Vocês lembram o Marcelo Matos? Quem era? Ex-jogador do Vasco. Vocês lembram disso? Vocês lembram do Marcelo Matos? Vamos lá, ele ganhou uma baba do Vasco. Aqui, ó. Justiça do Trabalho condena o Vasco a pagar 5 milhões e 200 mil reais a Marcelo Matos. Tá? Notícia de ontem à noite. O Vasco sofreu uma grande derrota na justiça nesta quarta, por decisão da juíza Adriana Maia de Lima, da 31ª Vara do Trabalho do Rio, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, daqui do Rio de Janeiro. O Cruz Maltino terá que pagar
uma dívida de R$ 5.271.076,68 a Marcelo Matos, ex-jogador. Este valor estão incluídas indenizações por danos morais e estéticos. O Sport News Mundo, né, que essa matéria aqui é da Net Vasco, mas foi colocada na Sport News Mundo. Teve acesso a detalhes do caso, mas cabe recurso. A ação judicial corria desde 2021. Tá? Quando o Sport News Mundo antecipou o caso, inicialmente a cobrança do Marcelo Matos contra o Vasco era um montante de 7.900.000. No entanto, pouco menos de 3 milhões em pedidos não foram aceitos pela magistrada da decisão, pois a análise das provas produzidas no processo ao longo dos anos. Os principais pedidos de Marcelo Matos foram relacionados a problemas médicos que sofreu nos anos que esteve em São Januário, com a grave lesão no joelho. Foi no ano de 2016 que o atleta sofreu a primeira lesão no joelho. Depois disso, foram 5 cirurgias para corrigir problemas na região. Voltou a treinar em 2019, fez um jogo e depois o contrato chegou ao fim. Acertar os pedidos de condenar o Vasco, a pedidos de dano moral, dano estético. Marcelo Matos, a juíza, afirmou que o clube agiu com absoluta negligência ao submeter o autor ao tratamento cirúrgico precoce e ainda compeli-lo ao retorno dos gramados em menos de 4 meses, após a intervenção médica no joelho, e completou, abre aspas para a juíza, assim, resta comprovada a culpa e a efetiva violação ao patrimônio imaterial do autor, cuja lesão viola direitos personalíssimos e repercute em sua esfera íntima. Aliás, restou comprovada técnica até mesmo a existência do nexo concassual entre as lesões e complicadas sofridas pelo autor, com as patologias envolvidas, com a depressão e o vitiligo, além da presença dos danos estéticos. A condenação ficou nos seguintes pontos: com a indenização, diferença salariais pleiteada, indenização substitutiva, recolhimento de competências faltantes do FGTS, indenização por danos morais, estéticos, por lucros e honorários. Tá? Esse aqui é o Marcelo Matos, ex-jogador do Vasco. Tá? Aqui, ó, vamos colocar, tá? Os credores, o RCE, o Vasco, fez um acordo com os credores, tá? Fez um acordo com os credores para mudar a data. Por quê? A data limite, sempre a data limite era dia 5 para fazer o pagamento. Só que o Vasco foi e mudou, entrou um acordo com os credores do RCE para botar para dia 25. Aqui, ó. Vamos lá. Vasco faz acordo com os credores e muda dia 25 prazo para depósitos. Com limite no dia 5, o clube atrasou o pagamento em alguns meses e foi alvo de cobrança na Justiça do Trabalho. O Vasco protocolou nessa quarta, na Justiça do Trabalho, um acordo feito com a Comissão de Credores para mudar a data dos depósitos mensais do RCE, que passou a ser dia 25 e não dia 5. Com o acordo, o Vasco entende que não vão ocorrer mais atrasos, não vão ocorrer, vai depender. Se vocês não tiverem dinheiro, como não tem para pagar, sempre vai ocorrer atraso. Sempre vai ocorrer. Então não vai adiantar falar, botar dia 25, dia 5, o dia que o parta. Se não tiver dinheiro, vai atrasar de qualquer jeito. De acordo com o Vasco, entende que não vão ocorrer mais atrasos. No mês passado, diante da demora para efetuar o pagamento, o juiz centralizador deu prazo de 48 horas para o clube regularizar a situação, sob ameaça de retomar o regime especial de execução. Tá? O novo prazo vale apenas para o RCE trabalhista no processo do Tribunal de Justiça, que centraliza as dívidas de natureza civil. O Vasco pode efetuar pagamento em qualquer dia do mês. Todos os meses, o Vasco destina 20% da sua receita recorrente para abater dívidas do Estado do RCE, 75%
do valor que vão para o RCE trabalhista e 25% para o civil, tá? Então, assim, ó, agora vou colocar aqui para vocês uma parte do Twitter, tá? Que fala. Esse rapaz aqui é um jornalista inglês, tá bom? É um jornalista inglês que trouxe ele replicou a matéria da Net Vasco sobre os protestos, tá bom? Por quê? A 777 está comprando o Everton. Entendeu? Então, assim, desse jeito, repercutiu. Tudo aí repercutiu na Europa. Tinha que repercutir. O povo tem que saber que essa 777 é uma empresa falida. Não tem dinheiro para fazer os pagamentos. Então, vamos ver o Twitter dele. Tá? Aqui, Paul Brown. Tá? Freelancer. Football Beach. É de lá da Inglaterra. Aqui, ó. Ele escreveu assim, ó. Aqui, ó. Ele replicou a matéria da Net Vasco sobre os protestos, ó. Torcedores protestam na sede administrativa. Ele replicou. Aqui o que ele escreveu. Licitante 777. Os sócios enfrentando protestos no Brasil, enquanto o Vasco torcedor, aqui ó, licitante 777, os sócios enfrentando protesto no Brasil, os sócios da 777, tá? Torcedores irritados com a forma como seu clube está sendo administrado deixaram claro os seus sentimentos. Aqui foi a foto da manifestação das organizadas do Vasco, tá bom? Ele replicou para toda a Europa e todos os seguidores dele no Twitter ver, tá? Volto a afirmar, foi legal a manifestação, foi antes tarde do que nunca, parabéns para as organizadas, parabéns para o Fabinho, presidente da Força Jovem, só que, eu abro uma vírgula nesse texto, vocês eram para ter feito antes, muito antes, como o nosso estatuto foi jogado no lixo, e naquela eleição que esse golpista entrou, vocês eram para ter feito antes. E detalhe, nessa manifestação, como eu não vi, como outras pessoas não viram, não vimos o nome de Fora Salgado e Fora Osório. Não vimos. Então, esse manifesto tem que ser é válido, mas vocês ou esqueceram de colocar ou não colocaram por conveniência. Tá? Que vocês venham a público organizadas e falam por que vocês não botaram o Osório e o fake, porque isso tudo que tá aí começou neles. Se eles não tivessem lá, vocês tivessem feito a manifestação antes, metido o pau na barraca antes, muita coisa não tinha acontecido. Mas beleza, o protesto foi muito válido e vocês estão de parabéns por isso. Mas lá atrás vocês falharam. Aqui, ó. E tem um outro Twitter dele também, que ele coloca aqui, ó. Enquanto isso, investidor da 777, do Hertha Berlin, está sendo investigado pela autoridade de licenciamento na Alemanha em meio a alegações que o clube não tem fundos para pagar um empréstimo de 40 milhões. Tá? A matéria está na Forbes. Tá, vamos abrir a Forbes aqui rapidinho. Tá abrindo aqui, ó. Vamos traduzir para o português. Aqui, ó. Hertha Berlin, 777 parceiros negociam sob escrutínio do DFL. Aqui, ó. Foi um resultado incrível para o Hertha Berlin, tal. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma parte que eu tinha lido antes. Aqui, ó. O buraco potencial de 40 milhões de euros nas finanças do Hertha é apenas um dos problemas. No entanto,
O relatório também destacou que a DFL também está preocupada com o novo investidor do Hertha, que é a 777, que comprou participação de 64,7% da Windsor no clube. Eles não compraram 64%, eles compraram 64% do valor que os outros tinham. Então ele não é uma maioral lá não, tá? Aqui... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Especial, aquisição. É isso aí mesmo. Peraí. É isso aí mesmo. É nesse pedaço. Nesse pedaço só que eu tinha lido mesmo. Tá? Então, assim. É aquilo. A 777, tá? É a 777 aqui na Alemanha em meio a alegações que não tem fundos para pagar o empréstimo de 40 milhões. Então, assim, está sendo investigado, tá sendo investigado. Enquanto isso, o investidor da 777 do Hertha Berlim está sendo investigado pela autoridade de licenciamento da Alemanha em meio a alegações que o clube não tem fundos para pagar empréstimo de 40 milhões. Até na Alemanha, a 777 está sendo investigada por não poder honrar seus compromissos, tá? Então, assim, tá difícil pro vascaíno. Alegações de Vasco perde dinheiro, tudo bem. O do Marcelo Marques foi um associativo, mas agora que tá pagando. 777 não tem dinheiro e quer tentar contratar jogador. Aí tenta vir um jogador que fala que a base dele foi na Europa, vindo de Kosovo, Macedônia do Norte, Serginho, como a gente trouxe na capa do vídeo passado. Pô, não é possível. Matheus Cocão, quando vocês vão tomar vergonha na cara de vocês e trazer um jogador de prateleira média a alta, não é de baixa para rasteira? Poxa, gente, para trazer um Serginho lá do Girosport, podia ter trazido um até da segunda divisão do Brasil mesmo, não é possível. Vai estar jogando, vai ter muito mais ritmo de jogo do que esse cara. Um jogador que eu pensei na época pro Vasco é aquele cara do Náutico, que era a meiuca do Náutico ali, que jogava com a perna esquerda. Ele era 10. Ele poderia se dar bem. Para trazer esse cara do Girosport, é melhor trazer ele, por incrível que pareça. Gente, esse é o nosso boletim da manhã, tá? Vambora. Saudações vascaínas. Se cuidem. E vamos ver se a gente muda essa indicação que tá na mãozinha aí do final do vídeo, tá? Que estamos na 17ª colocação. Fui, gente. Fui. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo do Ituano. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o